Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno. Eu vou fazer um vídeo. Eu acredito que vai ser um vídeo longo, então se prepara aí que vai ser muito conteúdo. O que que a gente está fazendo atualmente? Então a gente já automatizou a abertura de Nasdaq, né? Então ali viram umas entradas consistentes. A gente já usa ali de forma automática a abertura para poder fazer o nosso resultado. É pequeno, né? Porque não dá para colocar muito contrato, porque é muito volátil. Então a gente tem que administrar, mas a gente sabe que no longo prazo todos os meses, nos últimos 12 meses, ele vem fechando positivo. É só controlar certinho os contratos, né? Questão de derrapagem, eu já fiz a nova versão. é, eu só tinha dois, só tinha eu e um cliente testando o robô, né? Durante os 2 últimos meses, então derrapagem foi praticamente zero. Agora que entrou alguns clientes, mais gente testando vários computadores, várias latências, né, de internet. Eu tive dois clientes que tiveram problema com derrapagem. Ficou muito em cima do preço do alvo, acabou não fazendo as inversões de forma errada, né? Então ele deveria ter estopado num certo ponto e entrado com a reversão, não entrou. Então eu tô fazendo, já fiz o ajuste, né? E já vou liberar hoje mesmo pra gente fazer a operação amanhã, já com o sistema de derrapagem corrigido. Que aí, mesmo se ele der um problema de derrapagem, sair um pouco fora do lugar correto, ele vai parar no lugar que a gente determinou que seria o correto. Então, ele não vai esticar o alvo além do que a gente já tinha pré-determinado. Então, mesmo que em vez de pegar US$ 60, pega 37, pega 40, então ele pode dar essas reduzidas, vai entrar ali na nossa média mensal, mas era isso mesmo que eu tinha para passar do robô. Agora vamos falar de scalp. Eu tenho muita gente que vem falar, me atualiza de scalp, tal, tal, tal. Então, tem o vídeo de scalp lá na área de membros. Ele está um pouco desatualizado só, só na questão de alvo e stop. Mas tirando isso, é a mesma estratégia. Então, vamos lá, eu vou repassar ela do zero. Então a gente tem aqui o nosso indicador, eu vou pegar ele aqui, vamos pegar ele do zero, que fica mais interessante para a gente conversar. Deixa eu ver se está compartilhando. Beleza, está na tela. Então eu gosto de usar ele nos 5 minutos. Para mim é o que é o mais assertivo, eu consigo fechar o mês bem sossegado só fazendo isso aqui. O problema aqui é aguardar na frente da tela as oportunidades, né? Deixa eu só tirar isso aqui. Vou tirar as marcações para não atrapalhar a gente. Vou dar um OK. OK. Então, a gente tem um indicador aqui, as velas, né, de forma natural. Essas são as cores. Compra e venda. Deixa eu só pegar aqui. Ele tem um sistema de desenho bem legal. Então, vem aqui. Então, normal aqui, vela de venda, vermelha, vela de compra, fica verde. Não tem segredo. Esse é o padrão. Então, a gente tem um indicador que ele vai rastrear as tendências para gente. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, vamos indicadores, trend filter, vou aplicar e vou dar OK. Agora, o que que aconteceu? Toda vez que tiver uma tendência de baixa, ele vai ficar amarelo. Toda vez que ficar de alta, ele vai ficar cinza. Toda vez que ele quebrar uma tendência, ele volta para a cor original. Por exemplo, a gente tem aqui uma vela que subiu, né? Ela ficou cinza. Como que ela vai? A próxima, ela abre cinza, só que ela vai trocar de cor, voltar para a original se ela romper o fundo. Rompeu, quebrou essa tendência, volta para a original. Perfeito. Então, a gente pode ver que tem bastante velas intercaladas que ela quebrou a tendência. Isso pra gente é puro price action. Em vez da gente é, ficar fazendo marcações e ver se acompanhou, se cortou ou não a vela anterior, ele faz isso aqui de forma automatizada. A gente não precisa ficar olhando pro gráfico e ficar desenhando que nem os malucos, né? Então, de forma colorida, a gente consegue identificar pontos muito interessantes. E é neles que a gente vai trabalhar todo dia. Então, o que que acontece? De madrugada, a partir das 8 da noite, ele começa a dar os sinais e eu acredito que os da noite são os melhores. Então, começou às 8 da noite hoje, né? E o que que aconteceu? Eu esperei esse padrão aqui acontecer. Então a gente precisa de um pullback. O que que a gente quer? Quer ver isso aqui. Eu quero ver o mercado subir, eu quero ver ele voltar e depois eu quero ver ele subir de volta. Qual que é o ponto que a gente quer encontrar? Esse aqui, ó. Esse é o ponto que eu quero entrar. É bem quando ele perdeu a força na reversão e tá indo vai dar continuidade no movimento. Então é bem simplão. E você pode ver aqui aconteceu. Subiu, manteve, corrigiu e voltou. Quando ele voltou, ele subiu mais ainda. Então tá aqui o nosso ponto de entrada. É isso que eu quero fazer todo dia. A taxa de acerto é muito alta, porque tá tudo em visual aqui, a gente consegue visualizar melhor. Então, deixa eu ver aqui. Agora que eu já expliquei a estratégia, vou colocar o segundo indicador que eu estou usando atualmente. Foi desenvolvido por mim mesmo. Então vamos lá. Eu tenho um alarme de fluxo. Então ele vai rastrear para mim os momentos que teve muito fluxo. Então vamos ver qual que é a confluência de um com o outro. Vou dar um aplicar e vou dar OK. Então você vê aqui, toda vela que ele tiver muito fluxo de uma direção, além de ficar cinza, ele vai dar uma seta amarela. Então a gente pode ver aqui, na hora da abertura,
Já deu a primeira vela, tem gente que até opera o primeiro sinal do dia, né? Mas não, isso aqui é outro papo, é mais avançado. O que a gente tá falando hoje é só do scalp, né? Então vamos lá. O scalp, então, se dá nessa condição aqui. Uma vela tem que vir de tendência, então tem muita força compradora, ok? Quando ele quebrou a tendência na parte de baixo, né? Ele rompeu o fundo, voltou para a cor original, ok? Tá me mostrando um desbalanço do mercado, né? Então tá corrigindo, ou o pessoal tá saindo, né? Tá encerrando essa posição de quem comprou aqui nessa região, resolveu largar a mão aqui. O mercado voltou, ele ainda tava, ele abriu a cor cinza, quando ele rompeu aqui na parte de baixo, ele voltou para a cor original. Pronto, a gente já encontrou o nosso ponto aqui de reversão, né? Que o mercado vai fazer uma exaustão e depois ele vai entregar o movimento que é anterior. Então, para eu saber que é um movimento válido, ele tem que voltar para a tendência e não vir colorida. Ele não pode romper, no caso, o fundo anterior. Ele se manteve na parte superior, ele vai ficar cinza. Aqui eu compro o alvo. É aqui que mudou da versão antiga, né? 40 para 80. Eu usava antes 20, como eu tinha a conta pequena, né? Eu usava 20 para 40. Então poderia até passar um sufocozinho, mas normalmente pagava. Agora, com as contas maiores, né, eu já arrisco um pouco mais. Eu coloco 40 de alvo, $40 um contrato, né, para 80 de stop. Então, as operações da noite, elas são muito boas, elas acontecem algumas vezes, dá pouco stop, eu tenho um risco retorno 2 para 1, é negativo, mas o tanto que eu acerto vale a pena para mim. Então, o que que acontece? Tem aqui, esse padrão aconteceu, me pagou, consegui sair positivo. Então, um domingo, né, quando o mercado abriu, já fiz essa operação, tô livre. Se eu fizer uma operação com 10 contratos, dá $400 por entrada. Então é surreal se você tiver uma conta grande. Esse padrão acontece todo dia, só que tem que ficar acordado e esperar acontecer o padrão, né? Então, tendência forte, correção e volta para tendência. A gente entra sempre no ponto ideal, né, para a gente não passar sufoco aqui na parte de baixo. Você vê que essa região fica protegida por causa dos contratos que estavam aqui? Então a gente tem uma segunda garantia que a gente está entrando no lado certo do mercado. Por quê? O correto seria a gente vender, né? Tá começando a correção, vende aqui, só que eu preciso da confirmação da vela de tendência. Confirmou. Se essa daqui tivesse para baixo, mais cinza, eu estaria vendendo. Porque voltou para a tendência, ela não quebrou, não foi um volume tão brusco para poder ganhar uma seta amarela, mas mesmo assim, se ela tivesse fechado para baixo, eu teria vendido, porque está confluente. É o padrão que eu quero ver todo dia, tá? Então, já agora vamos para a parte de setas amarelas. É um adicional que a gente coloca no indicador, né? Para ver se teve volume. Então, se a maioria das velas desse padrão que a gente está tentando encontrar no mercado, se a maioria tiver setas amarelas de volume entrando, eu acho que essa aqui vai ser uma entrada super boa. Porque tem, ó, concorda comigo que tem muita gente entrando nessas regiões, e ó, no caso, entraram, foi absorvido pela compra, foram absorvidos pela venda e de volta pressão. E por isso que eu coloco essa região aqui, porque é um local onde o mercado vai defender bastante. Então, chegou aqui e me confirmou, abriu aqui, terminou aqui, ficou comprar $40 para cima. Acertamos, veio, até encostou nessa região onde foi protegido, né? Encostou aqui, tomou resistência e subiu. Perfeito. Primeira entrada a gente acertou, acertamos $40. Marca aí, ó. 40 USD. Então, vou esperar o padrão voltar, né? Tô acordado e tal. O padrão voltou a acontecer. Não repinta os indicadores, então não precisa se preocupar de entrada falsa. Então vamos lá, já vou passar todos os macetes. Então, aqui, nossa primeira vela de tendência, ok, ela valida. Temos um aqui, quebrou a tendência, voltou para a original, quebrou a tendência, voltou para a original. Aqui, lembra que a gente está esperando uma correção? Aqui ele já vai filtrar para a gente se é uma falsa correção de alta ou uma falsa correção de baixa. O correto seria a gente comprar aqui e esperar subir, né? Eu espero ele voltar e terminar esse desequilíbrio, né? E voltar para a tendência dele. Ele vai me entregar se é tendência de baixa ou se é de alta. Desculpa. Ele vai me entregar se é tendência de alta ou de baixa nessa vela que voltar para tendência. Então voltou para tendência e voltou para baixo. Concorda comigo que ele pegou todos os stops de quem comprou aqui por último nessa região? Então perfeito. Aqui eu vou vender. Eu vou vender porque a vela tá na tendência, tá dentro do meu padrão. Ela tá com bastante volume, ela acendeu o amarelo, né? Eu vou vender sem medo. Mais $40 que a gente coloca no bolso. Então, 40 USD. Então já fizemos $80 aqui nessa abertura. Então você concorda comigo que as quatro velas que participaram do padrão que a gente está procurando, elas ficaram com sinal amarelo de volatilidade, entrou muito volume? Então aqui é uma zona de briga muito ferrenha. Para você terminar essa vela aqui e ele voltar, ele vai ter que enfrentar muita absorção para voltar a subir. Então isso aqui é muito bom pra gente. Quando eu vejo isso aqui, o meu olho chega a sair lágrima de tão feliz que eu fico.
Padrão tão bonito ainda com as quatro velas. Aqui não. Aqui as quatro velas só tiveram três com volume. Perfeito. Entrei, saí aqui, perfeito. Já é a segunda operação do dia, da noite. Já estamos com US$ 80 no bolso. Vamos lá. Aqui, ó, pode desconsiderar que o descontrole é muito forte. Eu não entro nesse tipo de padrão aqui. Eu só entro mesmo quando é duas. Dois participantes. Então, desequilibra e corrige. Pronto, volta para tendência. Agora, isso aqui vai ficar muito esticado, não dá tanta precisão. Então, eu não entro quando tá com mais de uma da sequência aqui. Se essa aqui tivesse amarela, até tinha entrado. Mas você vê que ela rompeu o topo anterior, por isso que ela tá na cor original. Então, desconsidera, não vamos entrar aqui, vamos esperar. Aqui tivemos a nossa confluência. Então, eu tenho aqui um sinal amarelo, tendência, tem um sinal de venda, voltou para original, né? E voltou para original. Desbalanço do mercado, correção do mercado. Como que eu vou fazer a minha entrada? A minha entrada vai ser baseada na próxima vela de tendência, que ela vai me dizer quem que venceu esse volume aqui. Quem venceu, se fosse entrar por aqui, seria a compra, né? Mas não, foi absorvido já imediatamente e virou uma venda aqui pra gente. Aqui, meu alvo. Quem colocou o alvo de US$ 20 pagou, ó, desceu primeiro. Hoje eu tô usando 40 de alvo. Então, fez a venda aqui, passou um calor danado aqui, porque ele voltou, né, para brigar nessa região. Foi defendido pelo pessoal aqui na confluência, ó, quatro velas que teve confluência de volume de venda, né? Entrando muito volume. Então, essa região aqui foi defendida por esse pessoal que tá aqui. Você vê? Eles não deixaram passar. E foi lá. Quando chegou aqui, eles soltam a mão, você vê que o mercado volta, né? Então, acertamos a terceira. Já dá para ir dormir, hein? Já é uma boa grana. Então, 4812, 120 USD. 120 USD. Acertamos na noite. Três operaçõezinhas, a gente ficou acordado até meia-noite. Vamos lá. Aconteceu de novo, outro padrão. Já vou acelerar aqui. Padrão um, padrão 2, padrão 3, padrão 4. Você vê que três delas têm volume. Isso é excelente, uma entrada muito boa pra gente. E a vela cinza, ela terminou para baixo. Então eu vou vender sem dó, acreditando na queda. Perfeito, acertamos aqui. O mercado pagou na segunda vela. Não tem. Então, 4, 120 mais 4, US$ 160. Fechamos US$ 160 na noite do dia 9. 160 USD. Vamos lá para a próxima. Ó, uma coisa que eu quero mostrar e já vou dar uma dica muito boa. Quando o mercado tenta trocar de tendência de cinza para amarelo, é um momento muito crítico, muito ruim da gente entrar. A gente entra no meio do tiroteio. A minha visão, né? Então você vê que essa primeira aqui, ela tá amarela, ainda tá participando da queda. Olha, do nosso padrão, olha a última vela. Ela tá cinza. A maioria dessa confluência aqui, ele tá um período de queda, depois ele tenta trocar para compra. Esse aqui é normalmente quando vai dar o nosso stop. Então já fica como um filtro para a gente não entrar nesses tipos de entrada. Então apareceu um amarelo, o outro tentando ir para compra, a gente não entra. Não vamos tentar adivinhar qual é o fundo, qual é o topo. Eu só quero continuidade de movimento. Então, se eu estou procurando uma continuidade de movimento de queda, não tem por que eu acreditar que vai virar a tendência, entendeu? Eu posso até entrar para compra se essa aqui ficar amarela. Quer dizer que ainda tem interesse dos vendedores, entendeu? Em proteger aquela área, por isso que não ficou cinza. Mas se ela ficou cinza, é outro lado do mercado que está puxando esse mercado. Então eu não quero participar. Nos dias que tiver começando na queda e terminar na compra, eu não vou operar, eu não vou arriscar meus contratos aqui. Mas mesmo assim, vamos fazer a marcação. Aconteceu o padrão que a gente queria, só que por causa desse filtro eu não entraria. Então eu entraria para compra, seguindo a vela cinza, né? E também ela tá para cima. Ó, deu stop. Então, eu não teria operado isso aqui, não. O que que acontece? Eu vou esperar de novo mais um sinal, mas eu quero ver tudo confluente. Aqui, tivemos outro sinal bom. Cinza, terminou com cinza. Perfeito. Já tá válido para mim, eu vou operar. Tivemos o desbalanço e a volta, né, pro controle, e voltou pro controle na cinza. Ela fechou para baixo, então eu vou vender. Então a gente já fez quanto? 160, essa aqui a gente não fez, mas 40 a US$ 200 essa noite. Se você tiver insônia, isso aqui vai ser uma boa. Fechou? Vamos lá. Outro sinal. Aqui. Foi venda, compra, venda. Só que esse aqui era para ser uma venda, né? Só que se você olhar na cor original dele, ele fechou para cima. Então ele pediu uma compra bem aqui. Vamos ver. Ó, ele beijou na sua stop e deu stop. Então não tem estratégia infalível. Isso aqui também dá stop. Quando dá stop, eu perco US$ 80. Então a gente tinha 200. Então a gente perdeu, sobrou 120.
Como eu tô operando uma conta que tem US$ 2.000 de saldo, isso aqui tá tranquilo. Aí o que que eu gosto de fazer? Um padrão que eu vou mostrar para vocês que vocês vão notar isso aí todo dia. Quando ele dá um stop verdadeiro mesmo, nem que seja por maldade, aqui veio, encostou e depois reverteu para a direção correta que ele queria. ah, Quando dá um stop, na próxima entrada, eu entrei com um contrato aqui. Na próxima eu quero recuperar e ainda sair no lucro. Ou você pode só recuperar o que você perdeu, não tem problema. Então eu vou entrar com 3 contratos na próxima vez que aparecer esse padrão, tá bom? Então, o que aconteceu? Erramos aqui. O próximo padrão que aconteceu foi bem aqui, ó. Cinza, cinza, descontrole, volta pro controle. Eu vou comprar, sem dó. Fechou pra cima? Aqui. Recuperei o meu loss e ainda saí no lucro. Então a gente tá com 240 USD em uma noite. Então, para quem tem café aí, pode faz um café, faz um energético, fica assistindo uma série que nem eu fico. Eu fico assistindo série, eu fico programando, ó, eu fico programando o robô e eu vou operando. Apareceu o sinal aqui, eu opero. Vamos lá. Então chegou 10 horas da manhã, a gente já tá com US$ 240 no bolso. Faz a abertura aqui, né? 11h30, bota lá mais 60 no bolso, que é a abertura do Nasdaq que é o nosso carro-chefe aqui, mais consistente que a gente tem das estratégias. E vamos esperar, vamos ver se apareceu outro aqui. Ó, não teve mais padrão que a gente está procurando. Aí se tiver na tarde, você também pode operar, como o alvo é longo, 40 ticks, aí eu sei que ainda tem uma boa taxa de acerto. Então vou mostrar para você como que tá as últimas noites, né? Então eu venho catalogando todas as noites que eu opero, né? Eu não posso operar toda noite, que eu não tenho mais saco para isso, mas como eu tô levantando umas contas e eu preciso acelerar elas para encaixar elas como conta sacano, eu tô operando dessa forma aqui. Então vou mostrar para você as fotos que eu tirei das operações. Então aqui, ó, você vê. E se você for olhar lá no histórico, a maioria que deu stop, alguns deles é daquele padrão que não é para operar. Então, mesmo com um stop, recuperou aqui, um stop recuperou aqui. Então, 4, 8, 12, 160, US$ 200. Isso fazendo a reversão para pagar. Lembrando que algumas delas, você vai olhar no histórico, não era para ter operado, ok? Aqui, essa aqui eu tenho certeza que não era para ter operado, eu só marquei porque ela começou cinza, depois ela fechou amarela, então eu não quero entrar nesse tipo de troca de tendência. Então, acertou, acertou, errou uma, acertou, acertou. Então tem uma taxa de acerto muito boa. Essa aqui foi a última operação do dia, teve que fazer a recuperação no dia seguinte. Mas mesmo assim, você sai positivo. Aqui, vamos pra cá. Começou a noite, errou, depois acertou todas durante a madrugada. Vamos lá. Dia 6/2. Acertou, acertou. Uma dessas duas aqui é a que não deve operar. Depois pagou, pagou. Então é bem assertiva essa estratégia. Não tem nenhum milagre. Tem que ter muito controle de contrato. Não pode meter os pés pelas mãos, tentar recuperar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Tem que esperar a hora certa para poder operar. Quem tem foco consegue chegar lá. Eu vou provar isso para você. Tem aqui o João, né? O João entrou, vai fazer 3 semanas. Aqui. Isso aqui é meu resultado, né? Que eu mandei pra ele. Mas aqui, a conta dele, ó. Ele mandou essas duas fotos. Então ele entrou aqui vai fazer 3 semanas. Aí na primeira semana ele só fez abertura. No segundo dia ele fez scalp de madrugada. Então deu 398 de madrugada. Na quarta, eu acredito que ele não conseguiu acordar à noite para poder ficar operando com a gente. Na quinta ele operou, fez 338. Na sexta-feira fez 173, 123, 123. Eu acredito que esses 100% aqui é de abertura de Nasdaq. Não conseguiu operar na quarta e não conseguiu operar na sexta. Só operou na quinta, 184. Perfeito. Aí veio para fevereiro, primeira semana de fevereiro. 136, 126. Eu sei que esses valores aqui são de abertura com 2 contratos, né? Então, e na quarta-feira ele virou a noite com a gente, fechou uns 688 na noite. Quinta-feira foi descansar, não operou com a gente, e na sexta-feira operou com a gente. Foi o dia que ele mandou, que ele aprovou a conta, né? Ele tinha que fazer 3.000 na conta e aprovou. Ó, chegou aqui o e-mail da aprovação dele. Aqui eu mandei pra ele. Eu perguntei qual entrada que ele fez que pagou, né? Ele falou que foi essa daqui, ó. Essa primeira. Então a gente tava acordado ali domingo, eu mandei o sinal no grupo. Ele comprou, saiu aqui na parte de cima, né? Bem sossegado. Aqui. Perguntei se podia compartilhar. Saiu o certificado dele de aprovação, da Lucid. Aqui. Aqui. Eu falei pra ele, ó. Mesma coisa, vai operar leve até chegar no saque. Então ele tem que fazer agora, acho que uns 2.000 e pouco de colchão, né? Para poder sacar. Mas se ele conseguir ir nessa mesma pegada, 40, 80, 40, 80 dólares, ele chega lá tranquilamente. Ele já tem o setup dele
configurado, faz consistência às 11h30 na abertura, e depois ele faz o scalpzinho dele de madrugada, né? Ele tem lá um indicador. Então, eu entrei aqui na My Fund Futures, né? Então eu peguei uma conta lá de Rapid, que ela tem o saque diário. Então essa aqui é para mim pagar minhas contas de forma diária, rapidão. O que que eu fiz? Primeiro dia, eu peguei ela ontem. Essa conta aqui eu peguei ontem. Então eu tenho que fazer 3 mil para aprovar a conta, né? O que que acontece? Eu esperei. Quando eu vi essa confluência aqui, cadê? Aqui, ó. Quando eu vi essa confluência, as quatro velas do nosso gatilho deu volume, inclusive a última. Ah, eu não tive inscrição, não. Eu peguei US$ 400 nessa queda aqui, ó. Montou esse padrão aqui e as quatro tinha sinal amarelo, eu fiz a venda aqui, peguei US$ 400, foi o que faltava, né, para chegar na meta diária. Que esse aqui eu só posso fazer 50% num dia, 50% no outro dia. Então o que que eu tô fazendo? Deu super confluência de tudo, eu entro pesado para pegar. Então já tô aí 50% do teste pronto. Agora só falta virar a noite, a gente volta, vai bater de novo. Eu vou bater leve pra ir já pegando gordura. Se aparecer um jacaré desse de novo pra mim aqui, eu vou pular e vou pegar essa aqui. Eu tirei acho que uns US$ 100. Eu entrei com três contratos, 120. Então peguei 120 aqui, peguei 400 aqui e na parte da tarde eu tinha feito uns scalps, né? Que para chegar ali perto dos US$ 1.000. Mas você pode só operar scalp de madrugada para poder fazer a aprovação, saque, levantar colchão. Essa aqui eu não consigo automatizar ela. Ela tem um código ali proprietário que não dá para transferir para mesa, né? Desculpa, para uma estratégia automatizada. Então era isso que eu tinha para passar. Não tem muito segredo, é só chegar, operar toda noite, scalpzinho demanda uma paciência danada. Uma das coisas que a gente tem que combinar como tem bastante gente lá na mentoria, eu, eu não consigo ficar toda madrugada acordado. Então, a gente fazer um revezamento. Um dia fica um, outro dia fica outro, e todo mundo pega sinal, né? O que que eu faço? Os dias que eu vou operar a estratégia, eu pego ali o grupo, às vezes eu fico mandando, não tem ninguém respondendo, mas o que que eu faço? Eu vou operar, que nem essa madrugada eu operei, né? Aqui, ó. Eu comecei a mandar os sinais, eu vi o sinal antes de acontecer, ó. Ó, primeiro scalp da noite, quem vai? Pronto. Mandei o sinal. Ó, eu mandei o sinal e ele aprovou a conta nesse sinal que eu mandei. Ok. Aí apareceu outro sinal, eu entrei. Apareceu outro sinal, eu também entrei, deu pagou. Entrei nesse sinal aqui também, entrou e pagou. Aí o que acontece? Eu fui dormir. Não tinha como eu ficar a madrugada toda acordado, né? Então eu fui dormir, perdi algumas entradas. Quando eu voltei, voltou e pagou as entradas que eu mandei também. Então é isso. O que eu queria combinar era pelo menos cada um assume um dia da noite, né? Da semana, e fica ali responsável para mandar o sinal no grupo. Vocês têm acesso aí ao grupo para digitar de boa. O que que acontece? Tua noite, na hora que você vê a confluência acontecer no gráfico, você vai discar pro grupo, né? Uma chamada pro grupo. Todo mundo que tiver celular ali perto vai receber a mensagem, levanta, faz a operação, volta a dormir. Então aí a gente vai conseguir ter bastante, muito proveito aí da madrugada, né? Cada um na sua continha, aprovando conta, levantando colchão. A minha ideia é chegar no saque dessa conta da MFF até sexta-feira, que aí o saque mínimo lá é US$ 500. Então todo dia eu quero estar batendo, aparecer um jacaré aí, eu vou meter uns US$ 500 na conta para poder ir rápido, né? Levantar um bom colchão para ela poder sobreviver bastante tempo e tentar trabalhar para tirar pelo menos aí uns US$ 500 dia. Então a gente teve aqui, deixa eu só fechar isso aqui, ó, uma média aí de uns quatro sinais por noite. Deixa eu ver, quatro sinais bons, né? Um, dois, três, quatro, cinco, cinco, quatro, cinco. Esse dia foi muito melhor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito entradas boas. Então, tudo confluente e tal. No meio aqui tem com as velas assim, amarelas, né? Que são os mais fortes. Então, se você parar para entrar em sinal muito forte, com bastante contrato, sinal normal, com pouco contrato, você consegue tirar aí uma boa grana por noite. Fechou? Então é esse o vídeo que eu tinha para fazer. É aí um treinamento mais focado no que eu estou fazendo diariamente, né? Então eu espero a confluência aqui no nosso indicador de tendência. Também espero uma confluência no indicador de fluxo. Combinou os dois, eu entro. Não tem dor de cabeça, não. Apareceu, a gente faz a operação. Com dois contratos, isso aqui se transforma em US$ 80 por entrada. Se você tiver uma conta razoável aí, ela vai durar super bem. A gente viu
que na maioria das noites não dá duas inversões seguidas, né? Então, errei uma vez, é raro a estratégia errar uma segunda vez direto. A gente já tem o filtro, né, de dias ruins. Então, dias ruins a gente não entra, por exemplo, isso aqui é uma entrada ruim. Começou amarelo, tendência de amarelo, e tá tentando trocar para uma cinza. Então, a gente entrou, isso aqui é o meio da briga, né? Para quem que vai tomar o controle. Então, eu não entro nessas operações aqui. Eu pulo. Mas ali no gráfico, eu marco como stop, né? O correto seria comprar. Só que, como a gente identificou esse padrão para evitar, eu evito sem problema nenhum. Uso até ele como gatilho para entrar mais pesado na próxima. Porque o mercado deu na cara dos traders aqui, né? Na seguinte ele já pagou. E pagou super tranquilo, sem dor de cabeça. Aqui, ó. Tendência de alta. Só que os dois combinam, né? Tá dentro do mesmo movimento, né? Aí o que que acontece? Se ele trocar na próxima, não tem problema nenhum. Eu entro a favor da vela. Então a vela tá para baixo, eu entro vendendo. E a gente surfa essa operação bem curtinha, né? Mas que tá dando bastante lucro aí pro pessoal. Então, tem gente que fez aprovação com ela, fez colchão, fez saque, só usando isso aqui. O problema é ficar acordado. Vocês sabem que eu não sou fã de ficar acordado. O meu tempo de ficar esperando o sinal no gráfico já se foi. Para mim, eu tiro a minha grana da abertura. Mas isso aqui é muito bom, porque chega muita gente que quer chegar no saque rápido. Então, você quer chegar no saque rápido, vai ter que se esforçar mais. Então, vai ter que aguardar os sinais aparecerem aqui. Então, vamos tentar combinar aí no grupo um dia para cada um. Eu também posso pegar um dia e cada um vai ficar responsável de quando aparecer a configuração, chama todo mundo lá no grupo e manda o sinal, ó, possível entrada. Manda, como eu tô fazendo manualmente, né? Manda lá, avisa todo mundo entra, faz a tua operação, tira o seu, e a gente faz isso toda noite. Acredito que a gente vai conseguir fechar o mês aí super tranquilo, todo mundo descansado, não vai virar ninguém zumbi, né? E fechou. Era isso que eu tinha para passar. Obrigado por ter assistido. Abração, qualquer dúvida me chama. Ah, os indicadores, eu vou fornecer ele lá no grupo dos mentorados, tá? Então aqui no grupo do WhatsApp, eu vou postar as setas ali e também o filtro de tendência para vocês instalarem ele. Já tá na área de membros, mas eu vou trazer ele aqui pro grupo de WhatsApp, tá bom? Fechou? Obrigadão, abraço e a gente volta à noite para operar, tá bom? Abraço.